Em 1907, um professor de química da Universidade Imperial de Tóquio, de nome Kakuni Akita, sentou-se para jantar e notou que seu caldo estava particularmente delicioso. Um ano depois, em 25 de julho de 1908, ele descobriu o porquê. O composto que o professor Akita identificou hoje representa uma indústria de quase 7 bilhões, com um dos aditivos alimentares mais comuns, se não o mais controverso. A complexa história do sal de sódio do ácido glucônico, chamado glutamato monossódico, merece ser lembrada. Uma edição de julho de 2005 do The Guardian descreve a origem simples de um composto complexo. O professor Kakuni Aikida volta para a casa da Faculdade de Física da Universidade Imperial de Tóquio e senta-se para comer um caldo de legumes e tofu, preparado por sua esposa. É, como de costume, delicioso. O professor, um especialista em bioquímica um tanto quanto espetacular, se volta para a senhora Aikida e pergunta: como os cônjuges ocasionalmente fazem, qual é o segredo de sua maravilhosa sopa? Nascida em 1864, Aikida estudou química na Escola de Ciências da Universidade Imperial de Tóquio, se formando em 1889. Ele ensinou química por uma década e deveria se tornar professor associado na Universidade Imperial antes de estudar no exterior. Passou 2 anos estudando na Universidade de Leipzig, no laboratório de Friedrich Ostwald, considerado um dos fundadores do campo da química física, e depois, vários meses estudando no Reino Unido. Foi essa experiência no exterior que pode ter despertado seu interesse na sopa de sua esposa. O Centro de Informações Umami do Japão explica: Akita ficou surpreso com o tamanho físico e as condições nutricionais do povo alemão na época, e ele desenvolveu um forte desejo de melhorar o estado nutricional do povo japonês em casa. Ele também experimentou tomates, aspargos, carne e queijo pela primeira vez enquanto estava na Alemanha. E através dessas experiências, ele percebeu que outro gosto básico estava presente na comida, além dos 4 gostos atualmente reconhecidos de doçura, acidez, salinidade e amargura. O segredo da sopa de sua esposa, parece, eram tiras secas de laminaria japônica, uma alga marinha marrom, comumente chamada de kombu, um ingrediente central no dashi, o caldo de sopa usado comumente na culinária japonesa. O Guardian escreve: o kombu da senhora Akita irá levá-lo a uma descoberta que fará sua fortuna e mudará a natureza da comida do século XX. O Centro de Informações Umami conclui: ao experimentar a alga, ele notou que o mesmo sabor único descoberto nos tomates, aspargos, carne e queijo que ele havia comido na Alemanha estava inconfundivelmente presente no dashi de alga também. Com base nessa percepção, ele começou a pesquisar os constituintes presentes na alga. A revista Smithsonian explicou em 2013 que Aikida então pegou a alga marinha e a submeteu a uma série de experimentos químicos, usando evaporação para isolar um composto específico dentro da alga. Após dias evaporando e tratando a alga, ele viu o desenvolvimento de uma forma cristalina. Os cristais que Aikida havia descoberto eram, de acordo com uma edição de 8 de novembro de 2013 da revista Smithsonian, a fórmula molecular C5H9N, o 4, a mesma do ácido glutâmico, um aminoácido designado como não essencial porque o corpo humano, bem como uma grande variedade de outras plantas e animais, é capaz de produzi-lo por conta própria. O historiador de alimentos Dr. Ian Mosby escreve: o que Akita descobriu foi que, quando adicionado a certos alimentos, o glutamato frequentemente realçava suas qualidades saborosas inerentes. Essa era, em essência, a função culinária normalmente desempenhada por alimentos naturalmente ricos em glutamato, como queijo forte, tomates, cogumelos ou algas marinhas. Mas Aikida fez mais do que descobrir um aditivo. Ele acreditava que havia descoberto um novo sabor. O Centro de Informações Umami explica: desde os tempos antigos, a crença comum era de que existiam 4 gostos básicos: doçura, salinidade, acidez e amargura, e que qualquer outro gosto encontrado era o resultado da mistura de combinações desses 4. No entanto,
Aikida descobriu que o sabor que ele encontrou no dashi de algas era diferente de qualquer um dos 4 estabelecidos, e estava confiante de que ele havia descoberto um quinto gosto básico. Ele chamou esse novo gosto de umami. O site culinário The Spruce Eats explica que umami se traduz para um gosto agradável e saboroso e tem sido descrito como caldoso ou carnoso. Você pode sentir o umami em alimentos que contêm um alto nível do aminoácido glutamato, como queijo parmesão, algas, miso e cogumelos. O umami tem sido descrito como tendo um leve, mas duradouro retrogosto, associado à salivação e uma sensação de pelúcia na língua, estimulando a garganta, o céu da boca e a parte de trás da boca. E o que pode ser uma surpresa para você, o leite materno é rico nos aminoácidos que proporcionam o sabor do umami, o que pode predispor uma pessoa a buscar esse perfil de sabor ao longo da vida. Bem, a chave para cunhar o termo em 1908, o Dr. Lindemann observa que a comunidade científica recebeu a descoberta com apenas um aplauso moderado. Muitos, especialmente nos países de língua inglesa, permaneceram não convencidos. Na verdade, a Sociedade para a Pesquisa sobre o Sabor Umami observa que o termo umami não recebeu reconhecimento internacional até um simpósio que a sociedade realizou em 1985, após a descoberta dos receptores de sabor umami. Mas Akita não foi o primeiro a pelo menos supor a existência deste quinto sabor. O site do fabricante de alimentos Ajinomoto observa que o antigo molho de peixe fermentado chamado garum era amplamente utilizado em Roma e no mundo antigo. Garum é um dos primeiros exemplos conhecidos de um condimento dominado pelo umami. E o gastrônomo francês Jean-Antoine Brillat-Savarin postulou um sabor carnudo que ele chamou de osmosoma em sua obra culinária de 1825, A Fisiologia do Gosto. E em 1908, o empresário suíço Julius Maggi começou a produção em massa de cubos de caldo que tinham um sabor umami derivado de caldo de legumes. Mas a Aikida parece ter sido o primeiro a isolar os aminoácidos que produzem o sabor umami, escreve o Dr. Mosby. A principal inovação de Aikida foi sua descoberta de que, ao estabilizar o glutamato usando sal comum, o produto resultante era um aditivo barato, que tinha a capacidade de melhorar dramaticamente o sabor tanto de alimentos frescos quanto processados. Este sal de sódio do ácido glutâmico é chamado glutamato monossódico. Aikida viu seu novo desenvolvimento como uma maneira de melhorar a saúde no Japão, tornando alimentos saudáveis, mas sem graça, mais saborosos. O site Food Insight explica que quando o glutamato monossódico é consumido, o sódio e o glutamato se separam na saliva, e o glutamato livre ativa os receptores de sabor umami de uma pessoa, criando aquele sabor especialmente satisfatório e saboroso. A CNN explica: sou cientista por formação, acho que a forma como o glutamato monossódico funciona é uma das coisas científicas mais legais, diz Tia Rains, uma cientista nutricional baseada em Chicago. Temos diferentes receptores em nossa língua para diferentes gostos. Um receptor para umami parece quase como uma Venus flytrap sob um microscópio, ela acrescenta imitando um C com a mão. Glutamato é o aminoácido que se encaixa perfeitamente nesse receptor. A descoberta foi notável. A Faculdade de Ciências da Universidade de Tóquio escreve que, em 24 de abril de 1908, o professor Akita solicitou uma patente para um método de fabricação de tempero com ácido glutâmico como componente-chave. E em 25 de julho do mesmo ano, seu registro de patente foi aceito. Esta invenção agora é classificada como uma das 10 grandes invenções do Japão. Uma edição de 2007 do Food and Drug Law Journal observa que o produto que surgiu do laboratório de Aikido, glutonato monossódico, foi rapidamente patenteado no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Aikido trouxe a substância em pó para o fabricante de iodo Suzuki Saburo, cuja Suzuki Chemical Company começou a comercializá-la em 1909, sob a marca Ajinomoto, que significa essência do sabor. O jornal J-Store Daily escreve: a invenção de Aikida veio em um momento perfeito. O Japão estava se esforçando para competir com o Ocidente em inovações tecnológicas. A classe média educada do país estava entusiasmada com as novas aplicações da ciência moderna
incluindo na cozinha. A empresa química Suzuki direcionou seu produto diretamente para este mercado, promovendo sua marca Enginomoto de MSG como um produto previsível, conveniente e cientificamente comprovado. Em 1939, seu uso em cozinhas domésticas era tão comum que um proeminente chefe japonês disse que os frequentadores de restaurantes não gostavam mais de comida sem ele. O aditivo então se espalhou para Taiwan e depois para a China e então para os Estados Unidos. Existe uma crença popular de que o glutamato monossódico foi trazido para os Estados Unidos da América pelo exército após a Segunda Guerra Mundial. A história conta que os militares dos Estados Unidos da América preferiam as rações japonesas às rações americanas, devido à inclusão de glutamato monossódico. Na verdade, a CNN notou em maio de 2023 que o exército dos Estados Unidos da América até realizou o primeiro simpósio de glutamato monossódico após a Segunda Guerra Mundial para discutir como o tempero poderia ser usado para tornar as rações de campo mais saborosas e aumentar o moral dos soldados. O Food and Drug Law Journal explica que, após a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos da América se interessou pelas virtudes do glutamato monossódico, pois, nas palavras do coronel John D. Peterman, intendente do Food and Container Institute for the Armed Forces, rações sem sabor podem minar o moral tão rapidamente quanto qualquer outro fator único na vida militar. Mas o glutamato monossódico chegou aos Estados Unidos da América muito antes disso. O site culinário Delicious Living nota que, em meados dos anos 30, o glutamato monossódico na Ajinomoto chegou à América. Mas não foi introduzido ao paladar americano através da expansão de restaurantes de comida chinesa, como se acredita comumente, e não foi embalado na forma de tempero pronto para a mesa como era no Japão. Também não foi enviado em saleiros para ser abraçado e utilizado por vendedores ambulantes como era em Taiwan. Em vez disso, o glutamato monossódico foi enviado para os Estados Unidos em caixas de latas de 10 libras do pó branco, onde encontrou um público com clientes industriais como a Campbell's Soup Company. A empresa de sopas enlatadas reconheceu a capacidade do glutamato monossódico de fazer com que alimentos sem graça tenham um sabor melhor. Entre os anos 30 e 41, os Estados Unidos compraram mais Ajinomoto do que qualquer outro país fora do Japão e Taiwan. The Star Daily escreve: embora o glutamato monossódico nunca tenha se popularizado como um ingrediente de cozinha doméstica nos Estados Unidos da América, da maneira que fez no Japão e na China, seu papel no sistema alimentar industrializado aqui foi enorme. Era comum, por exemplo, encontrar glutamato monossódico em alimentos congelados e enlatados em todo o país. Esse uso industrial foi combinado com um interesse crescente nos Estados Unidos da América pela comida chinesa. The Star Daily escreve que nos Estados Unidos das décadas de 30 e 40, os americanos brancos começaram a visitar restaurantes chineses, onde o uso de glutamato monossódico provavelmente era generalizado. O Food and Drug Law Journal explica que, no mesmo ano em que o glutamato monossódico se espalhou pela indústria de alimentos processados, os restaurantes chineses se tornaram uma parte onipresente da paisagem americana. Assim, independentemente de os consumidores individuais aplicarem ou não glutamato monossódico engarrafado à comida em casa, duas outras experiências comuns de alimentação, alimentos enlatados e congelados, juntamente com comida chinesa preparada, entregavam grandes quantidades do estimulante de sabor aos receptores de gosto americanos. Mas a atitude dos Estados Unidos da América em relação à comida, e particularmente aos aditivos alimentares, estava prestes a mudar, explica Delicious Living. A confiança no sistema convencional de alimentos não durou. A América, na década de 1960, foi o berço dos movimentos ambientais, de saúde e de segurança do produto, com uma atenção focada no risco de produtos químicos nos alimentos e pesticidas em nossa terra e seus potenciais efeitos cancerígenos. Os americanos começaram a desconfiar de qualquer ingrediente com nome estranho, e as repercussões na saúde do consumo do glutamato monossódico, que soa como um produto químico, foram questionadas. Esse ceticismo ganhou peso particular quando uma carta de um médico sino-americano chamado Robert Hoffman Kwok foi publicada na prestigiosa revista New England Journal of Medicine, um artigo científico publicado no site da ABC News 538 Notes. Em 1968, a revista New England Journal of Medicine publicou uma carta de um médico reclamando de dor irradiante nos braços, fraqueza e palpitações cardíacas após comer em restaurantes chineses.
Ele especulou que o vinho de cozinha, glutamato monossódico ou excesso de sal poderiam ser os culpados. Respostas de leitores inundaram com reclamações semelhantes, e cientistas se apressaram para pesquisar o fenômeno. Nasceu a síndrome do restaurante chinês. O Instituto de História da Filadélfia, Pensilvânia, escreve: um mês depois, o New England Journal of Medicine imprimiu 10 respostas de outros médicos. Assim como Kwok, os médicos relataram desconforto após comer comida chinesa, seja em si mesmos, em amigos ou em pacientes. A CNN escreve que o glutamato monossódico levou o maior golpe, com os efeitos deste se propagando ao longo das décadas em todo o mundo. Restaurantes juraram publicamente não usar glutamato monossódico, publicitários de alimentos e bebidas imploraram para não serem questionados sobre isso. Os clientes que sentiam desconforto após uma refeição culpavam o glutamato monossódico. O site culinário Delicious Living escreve que, para muitos, a carta de Kwok ao editor bastava como pesquisa sobre o tema. E o glutamato monossódico, por qualquer motivo, se destacou como o culpado mais provável, iniciando assim uma epidemia de várias décadas da síndrome do restaurante chinês, que era, na maioria das vezes, uma condição autodiagnosticada. 538 escreve que, no início, os pesquisadores relataram uma associação entre o consumo de glutamato monossódico e os sintomas citados no New England Journal of Medicine. Seguiram-se manchetes e títulos de livros inflamatórios. Comida chinesa te deixa louco? Glutamato monossódico é o principal suspeito, escreveu o Chicago Tribune. Enquanto livros intitulados Excitotoxinas, o sabor que mata e de mau gosto, o complexo de sintomas do glutamato monossódico provocaram revisões da administração de alimentos e medicamentos e investigações do 60 Minutes. Mas mesmo assim havia razões para questionar essa narrativa. O Instituto de História da Filadélfia continua: os sintomas catalogados nas cartas incluíam desmaios, espasmos nas costas, suor, tontura, pele vermelha e mandíbula dormente. Curiosamente, porém, nenhum dos escritores de cartas listou os mesmos sintomas, e as possíveis ligações entre eles eram um palpite de qualquer um. Eles apareciam por todo o corpo, surgindo em momentos muito variados após a refeição. Ainda mais estranho, alguns médicos declararam que a síndrome ocorria apenas em certas localizações geográficas. Nova York e o sul da Califórnia foram considerados arriscados, enquanto Havaí e Londres foram absolvidos. Nem os médicos conseguiram concordar sobre o ingrediente instigador. Um culpou o molho de pato e outros vegetais congelados. Outros apontaram para a mostarda, sopa de wonton ou veneno de peixe-balão. Um até culpou o esforço físico dos ocidentais lutando com os palitinhos. Vale a pena notar que um neurologista absolveu explicitamente o glutamato monossódico, observando que ele cozinhava com isso o tempo todo em casa e nunca sentiu nada. Ainda assim, os reguladores estavam preocupados. O Food and Drugs Law Journal escreve que em 23 de outubro de 1969, Jan Meyer, presidente da Conferência da Casa Branca sobre Alimentação, Nutrição e Saúde, recomendou que o glutamato monossódico fosse proibido em alimentos para bebês. Meyer baseou sua recomendação em um relatório anterior no ano pelo Dr. John Olney, afirmando que injeções de glutamato monossódico causaram danos cerebrais em ratos. Mas, apesar do testemunho do Dr. Olney de estudos adicionais em animais e de evidências anedóticas relatadas por vários médicos ao longo da década de 1970, o glutamato monossódico nunca foi banido ou submetido a mais regulamentações. Como a sacarina e muitas outras substâncias ambíguas no sistema alimentar mundial contemporâneo, o glutamato monossódico continuou a ser consumido, mesmo com a persistência da controvérsia sobre seus efeitos na saúde. Mas a controvérsia foi um pouco resolvida na mente do público. A revista Smithsonian escreve que poucas letras têm o poder de parar uma conversa em seus trilhos mais do que o glutamato monossódico, um dos aditivos mais infames da indústria alimentícia. As 3 pequenas letras carregam tanto peso negativo que muitas vezes são sussurradas timidamente ou, mais frequentemente, decididamente precedidas pelo modificador não, que parece fazer todos respirarem um suspiro coletivo de alívio quando saem para comer.
Ninguém quer glutamato monossódico em sua comida, diz o protesto. Ele causa dores de cabeça, dores de estômago, tonturas e, em geral, mal-estar. É insalubre e talvez até pior, pouco atraente, usado por chefes preguiçosos como desculpa para o sabor, não como um realce. Mas a ciência sobre o assunto está longe de ser resolvida, continua o Smithsonian. Estudos duplos cegos frequentemente mostraram pouca correlação entre glutamato monossódico e sintomas adversos. O Guardian escreve que outros cientistas estavam testando glutamato monossódico e não encontraram evidências de danos. Em um estudo de 1970, 11 humanos comeram até 147 gramas da substância todos os dias, por 6 semanas sem quaisquer reações adversas. Na Universidade de Western Sydney, os pesquisadores concluíram sucintamente que a síndrome do restaurante chinês é uma anedota aplicada a uma variedade de doenças pós-refeição. Não foi possível encontrar evidências científicas rigorosas e realistas que ligassem a síndrome ao glutamato monossódico. A revista Prevention escreve que não há boas pesquisas para apoiar a noção de que o glutamato monossódico é ruim para você, explica Susan Levine, diretora de Educação em Nutrição do Comitê de Médicos para a Medicina Responsável. Na verdade, organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde, a Administração de Alimentos e Medicamentos e a Associação Europeia de Segurança Alimentar classificam o glutamato monossódico como geralmente reconhecido como seguro. E observa que uma revisão da literatura de 2019 concluiu que muitos dos efeitos colaterais negativos relatados do glutamato monossódico são pouco informativos. Eles são baseados em dosagens excessivas que não correspondem aos níveis normalmente consumidos em produtos alimentícios. O Dr. Mosby observa que o pânico parece ter cercado os restaurantes chineses, enquanto ignora o glutamato monossódico usado em muitos outros produtos. E como a história desta condição médica única sugere, era uma doença cuja propagação devia tanto a preconceitos persistentes sobre as práticas culinárias e a cultura chinesa, quanto ao medo dos efeitos do glutamato monossódico e outros aditivos alimentares. O Guardian perguntou mais diretamente: se o glutamato monossódico é tão ruim para você, por que todo mundo na Ásia não tem dor de cabeça? Essa preocupação fez com que a comunidade médica substituísse o termo síndrome do restaurante chinês por complexo de sintomas do glutamato monossódico. Além disso, um boletim de bem-estar publicado pela Escola de Medicina da Universidade de Washington explica que o glutamato monossódico é uma substância naturalmente ocorrente que é segura para comer e já é encontrada naturalmente em muitos alimentos. O Dr. Haynes disse à CNN: nossos corpos produzem glutamato, então não seria possível ter uma alergia ao glutamato. O Instituto de Neurociência da Universidade de Stanford explica que a realidade é: o glutamato monossódico e o umami nos dão a mesma experiência de sabor. Embora o glutamato monossódico tenha uma conotação negativa e o umami tenha uma conotação largamente positiva, eles na verdade usam a mesma molécula, um aminoácido chamado glutamato, para ativar nossos receptores de sabor. Mas muitos concordam que as evidências são pelo menos inconclusivas. Um estudo de 2018 no Journal of Experimental and Clinical Sciences argumenta que mais estudos precisam ser realizados para avaliar a conexão entre o glutamato monossódico e distúrbios cardiovasculares, dor de cabeça e hipertensão em modelos humanos, e conclui que se mais evidências substanciais da toxicidade do glutamato monossódico fossem fornecidas, uma proibição total do uso de glutamato monossódico como realçador de sabor não seria imprudente considerar. Até mesmo a Administração de Alimentos e Medicamentos admite que a controvérsia é essencial para a saúde. Uma publicação da Cleveland Clinic observa: por causa da controvérsia em curso em torno do glutamato monossódico, a Administração de Alimentos e Medicamentos exige que o glutamato monossódico seja listado nos rótulos dos alimentos processados que o incluem. A Smithsonian conclui: partes de ambos os lados do debate lançaram acusações umas contra as outras, com os pesquisadores anti-glutamato monossódico alegando que os estudos estavam sendo financiados pelos produtores de glutamato monossódico e os pesquisadores pró-glutamato monossódico acusando o outro lado de espalhar medo. E a controvérsia continua.
o Food and Drug Law Journal observa o caminho que o glutamato monossódico percorreu desde a sua descoberta até ser amplamente aceito, para ser em grande parte vilipendiado, até hoje ter sua reputação talvez um pouco reabilitada. Simplesmente a lição é que nossas papilas gustativas são historicamente moldadas. E o glutamato monossódico certamente ainda está por aí. A CNN observa que muitos chefes modernos estão começando a abraçar o glutamato monossódico e tentar desestigmatizar este ingrediente centenário. E ele está em alguns alimentos muito populares na América, como o sanduíche de frango do Chick-fil-A e o peito de frango extra crocante do Kentucky Fried Chicken e Chips, como Doritos e Pringles. Então é seguro comer glutamato monossódico? Bem, eu sou um historiador, não um cientista, mas as agências reguladoras de alimentos em todo o mundo determinaram que é geralmente seguro para o consumo humano. Talvez os essenciais alimentares tenham colocado rápido. Eles disseram que se você experimentar sintomas negativos quando comer alimentos com glutamato monossódico, talvez queira evitá-lo. A maioria de nós, no entanto, pode descansar tranquila, sabendo que o glutamato monossódico não é o ingrediente tóxico que se alegava ser. Espero que você tenha gostado de assistir a este episódio de O Cara da História, e se gostou, sinta-se à vontade para curtir, se inscrever e compartilhar O Cara da História com seus amigos. E se você também acredita que a história merece ser lembrada, então você pode apoiar O Cara da História como membro no YouTube, apoiador em nossa comunidade e locais, ou como patrono no Patreon. Você também pode conferir nossa ótima loja de mercadorias ou reservar uma mensagem especial do O Cara da História no caminho.